Olá, sou a Joanita Ferreira e estamos juntos mais uma vez para mais uma contação de histórias. Antes de começarmos, quero relembrar a todos para que se inscrevam no canal, caso não tenham ainda se inscrito, e que deixe o seu like, deixe o seu comentário, para que assim a gente saiba no que melhorar, quais outras histórias buscar, enfim, para que de alguma forma seja bom para todos. A história de hoje que eu vou trazer é um mito africano, né? Vou trazer hoje um pouco da mitologia africana. Retirei a história deste livro, A Prática da Arte-Terapia, da Patrícia Pina Bernardo. E o conto, a história, o mito que eu vou trazer hoje é sobre Obá. Obá, uma orixá feminina. Lembrando que os mitos africanos, assim como os mitos gregos ou nórdicos ou quaisquer outros mitos, falam muito sobre os nossos comportamentos, Trazem aí os padrões arquetípicos que nós carregamos dentro de nós, padrões de comportamento. Então nos ensinam muito sobre nossa vida, nossas escolhas e as consequências dessas escolhas, que são baseadas, é claro, muitas vezes em comportamentos que nós nem sequer nos apercebemos de ter. Obá, então, é uma orixá feminina. Obá era uma guerreira muito poderosa, imbatível nas guerras. E ela era uma das 3 esposas de Xangô. Obá, uma das 3 esposas de Xangô, não se sentia querida, muito amada. Ela era a 3ª esposa e se sentia inferior às outras, porque ela achava que Yansan era muito querida, porque estava sempre acompanhando Xangô nas batalhas, e se sentia ainda mais enciumada em relação a Oxum. Oxum era a mais jovem das 3, era mais delicada, mais bela e uma excelente cozinheira. Obá, então, se sentindo insegura na relação, pediu um dia a Oxum um conselho. Perguntou assim a Oxum: o que você faz para que Xangô tanto te aprecie? E Oxum então disse que lhe ensinaria num dia e hora marcados. Marcou o dia e horário e chegou nesse dia com um pano enrolado na sua cabeça, cobrindo as suas orelhas. Preparou lá uma comida, colocou dentro dessa comida 2 cogumelos e mostrou a Obá e disse: olha, Xangô é tão apaixonado por mim porque eu coloquei na comida dele minhas orelhas. Obá então não pensou 2 vezes, preparou uma comida para Xangô, cortou uma das próprias orelhas e serviu Xangô com essa comida. Quando Xangô recebeu aquele prato com a orelha de Obá dentro, ele ficou muito irritado, jogou para longe, ficou muito bravo. E Obá, percebendo que tinha sido ludibriada por Oxum, partiu para cima e foi aquela briga. Xangô teve que separá-las. Mas vamos ao que esta história nos traz. Estamos aqui no mês das mulheres e aí vou falar do feminino. É claro que a história de Obá, assim como de todos os outros mitos que a gente traz, fala não só de mulher, O arquétipo, ele está dentro de todos nós, Todos nós temos o nosso inconsciente, aí no inconsciente coletivo da humanidade, todos os padrões de comportamento. Então, tanto homens quanto mulheres carregam os mesmos padrões, que a gente traz aí nas histórias como feminino ou masculino, mas que é inerente a todos. Mas vamos falar aqui hoje do feminino, porque estamos no mês da mulher, da necessidade dessa mulher se voltar para o seu feminino, para esse empoderamento. Então, eu vou trazer a mulher. Então, vamos falar. Esse mito de Obá serve, então, nessa história, para todas aquelas mulheres que se colocam na posição de subserviente, de autodesvalorização, de autoabandono até, muitas vezes, de autossacrifício. A Patrícia Pina Bernardo, nesse livro, fala de autoimolação, porque Obá acabou ferindo a si própria, cortando um pedaço de si, uma agressão contra si mesma, numa busca por atenção, por amor, por reconhecimento, por qualquer tipo de valorização que a pessoa esteja buscando. Nas histórias de muitas mulheres das nossas vidas e mulheres que conhecemos e que ouvimos falar, vemos muitas
repetições disto, né? Vemos muitas mulheres passando por cima dos próprios desejos, do amor próprio, para satisfazer, seja seus maridos, seus filhos, sua família. E só conseguem com isso, na maioria das vezes, pelo que a gente acompanha, desprezo, desrespeito e desvalorização. Porque quem não se valoriza, que não se ama, acaba não recebendo isso do outro também. Esse outro vê nessa atitude da pessoa nada mais do que uma obrigação e muitas vezes nem sequer nota. Acontece que todo esse sacrifício feito exige sempre um reconhecimento. Uma hora essa necessidade aparece, e quando esse reconhecimento não vem, as coisas ficam muito doloridas, muito dolorosas dentro dessa pessoa. O comportamento desses amados, sejam maridos, filhos, familiares, serve para mostrar para a pessoa o quanto que ela se desrespeita, como o Oxum acabou fazendo ali com o Obá, né? O Oxum mostrou para o Obá que ela não se amava, não se respeitava, porque colocou à frente da própria integridade física o interesse de outro. Então, muitas vezes a pessoa coloca à frente das próprias questões pessoais, os próprios interesses, do próprio desejo e até mesmo muitas vezes da integridade física, colocam seus maridos, filhos, ou qualquer outra pessoa que seja importante em sua vida, e trata a si mesmas como seres menos valiosos, né? Quando na verdade é preciso que essas pessoas resgatem de dentro de si toda a sua magnitude, as guerreiras que existem dentro dessas mulheres, com as suas capacidades magníficas que muitas vezes não são sequer vistas. Muitas e muitas vezes nós vemos isso acontecendo dentro dos lares, né? Isso é muito comum, a gente ver aí as nossas mães ou avós ou tias ou amigas se colocando nessa situação de deixar de lado todos os seus próprios interesses ou necessidades para colocar sempre em primeiro lugar a necessidade dos outros. Mas muitas vezes nós também vemos essas obás, não só no ambiente doméstico, e aí a gente pode até colocar aí também homens que se colocam nessa condição de obá, nas empresas, no trabalho, trabalhando em prol de caridades, bem da humanidade ou qualquer outro tipo de atividade onde a pessoa coloque sempre o outro em primeiro lugar, em prol, muitas vezes, de um sacrifício muito grande. Muitas vezes a pessoa deixa de ter uma vida própria para que aquilo flua, para que aquilo dê certo, para que todo mundo fique satisfeito. Às vezes até isso leva a sucesso. Em empresas, muitas vezes, isso leva a sucesso. A pessoa deixa de ter vida própria e acaba tendo uma conquista material, uma conquista aí dentro dessa empresa. Mas e aí, se tem sucesso, será que isso é problema, né? Alguém pode perguntar. Só que esse sucesso, nesses casos, vem à custa de um autossacrifício muito grande, vem à custa, muitas vezes, de um sacrifício de uma vida familiar, de uma vida social ou pessoal e até, muitas vezes, um sacrifício da própria saúde. A pessoa coloca em risco a própria saúde, com o propósito aí de servir um chefe, né, por exemplo, ou de ter um reconhecimento de alguém, de ser valorizado de alguma forma, seja qualquer tipo de valor que essa pessoa queira receber. E aí, nesses casos, será que isso é sucesso mesmo? Ou apenas um aparente sucesso? O preço a ser pago nesse caso é alto demais, porque é amor próprio ferido, né? E quem não se ama de verdade, é claro que não consegue amar nada nem ninguém de verdade também. Então, no fundo, o que a Obá, né, ali estava fazendo, não é aquilo que tudo que ela fez não foi movido por amor, não um amor verdadeiro, né, porque teve um sacrifício muito grande. O que tinha por trás daquilo não era amor, era uma necessidade de agradar. E essa necessidade de agradar traz muitas vezes esse tipo de comportamento, né? E traz uma dor muito grande quando isso não é reconhecido, quando isso não é valorizado. E essa dor acaba aparecendo uma hora ou outra. Muitas vezes, no caso das mulheres, ela passa a vida inteira cuidando de tudo e de todos, e aí chega um momento da vida em que essa dor aparece, quando ela não se sente reconhecida, amada, valorizada. Então vai ter sempre uma cobrança, mesmo que não seja verbal, essa cobrança acaba acontecendo. No caso, é claro,
dessas pessoas, é preciso olhar o que tem por trás desse comportamento. Tem sempre alguma ferida muito grande. Existe, na grande maioria das vezes, histórias antigas de abusos, de abandonos, de rejeição, de violência vivida pela pessoa, que a leva a querer agradar, a querer conquistar, a querer ser amada, a querer ser aceita, e aí faz qualquer coisa para receber isso que tanto acha que necessita. No caso das pessoas de sucesso, como eu falei, muitas vezes nenhum sucesso vai ser suficiente, porque o que a alma busca não é aquilo que ela está encontrando. Então, muitas vezes a pessoa também, mesmo sendo valorizada dentro da família, por exemplo, não é o suficiente. Nunca vai ter nenhum pagamento que seja suficiente, porque o que a alma busca é outra coisa. É claro que isso não significa que pessoas que têm essa característica não amem sua família, não amem seu trabalho, não é isso. É que esse amor está eclipsado, né, por uma necessidade maior, uma necessidade de reconhecimento, uma necessidade de recompensa, de valorização, que acaba não deixando a pessoa viver livremente esse amor que ela até sente, né? A pessoa então precisa descobrir o que ela realmente deseja, precisa curar aquilo que realmente dói na sua vida, precisa aprender a cuidar de si, a se colocar em primeiro lugar. Sabe quando a gente está num avião e a aeromoça vai falar assim, em caso de desastre, né, em caso de despressurização da cabine, aí vai cair aquelas máscaras, e aí o que a aeromoça orienta? Se você estiver acompanhando uma criança ou uma pessoa doente ou um idoso, ao cair as máscaras, coloque em primeiro lugar em você, depois na pessoa que você está cuidando. Porque se você se preocupar em colocar na pessoa primeiro, aí de repente você vai ficar sem oxigênio, vai desmaiar, e talvez não tenha nem colocado a máscara no outro. E aí vai morrer os dois, né? Ou os três. Então você cuida de você primeiro. Cuida de você para que você tenha condição então de cuidar do outro. Essa é uma regra básica, isso não é egoísmo, isto é autocuidado e autoamor. O autoamor tem que vir em primeiro lugar. O mito também traz Oxum, né? O outro lado, né? Aquela que era a preferida, segundo Obá. Oxum era uma guerreira fantástica também nas frentes de batalha, mas a história diz que nem na mais árdua batalha Oxum deixava de ficar o tempo todo em frente ao espelho. Tem até histórias aí que ela ganhou batalhas sem sair da frente do espelho. Ou seja, ela era exímia guerreira, mas não descuidava de si mesma em momento algum, se amava acima de tudo. Então, Oxum representa aí essa necessidade de autovalorização. O que Oxum fez com Obá parece à primeira vista aí maléfico, né? Muito má. Mas aqui na história vem significar que o que Oxum fez foi mostrar para Obá, né, ser um reflexo para Obá de que Obá não se amava, não se valorizava e que estava disposta a se sacrificar, a se imolar, a se cortar, né, arrancar um pedaço de si só para ter o amor de uma outra pessoa. Ou seja, autodesvalorização total. E isso foi o que Oxum buscou ensinar para Obá com a sua atitude. E isso é o que muitas pessoas precisam observar nas suas vidas. É preciso também, então, falando de tudo isso, nós aqui nesse mês das mulheres, voltar o olhar para esse feminino que muitas vezes é tão desvalorizado dentro das famílias e pelas próprias mulheres. Mudar esse conceito feminino dentro de nós. Nós vemos que as famílias muitas vezes estão aí preocupadas em educar as suas meninas para servir, para obedecer, para ser boazinha, educada, comportada, ensinando que só assim seremos aceitas, né? Seremos amadas, seremos valorizadas ou arranjar um casamento, não sei. E o que está implícito nessa crença quando se diz para uma menina, você tem que ser comportada, senão as pessoas não vão gostar de você? Está implícito nessa crença de que a pessoa não tem que ouvir assim, e sim ao outro, tem que valorizar aquilo que o outro quer dela e não o que ela realmente quer. Pode parecer bobagem, mas uma menina ouvindo isso durante a sua infância inteira pode crescer com a ilusão de que ela tem que agradar, de que ela tem que se colocar em segundo plano para ser aceita, amada, valorizada, ou seja, ou sei lá o que essa família pode ensinar para essa menina. É claro que precisamos educar, dar bons modos aos nossos filhos, responsabilidade, mas aos nossos filhos, meninos e meninas, e não ensinar que as meninas precisam amadurecer mais cedo para saber se proteger, por exemplo, da violência, dos abusos. Ensinar meninos e meninas a serem responsáveis e respeitar
um ao outro. Ensinar os meninos, nesse caso, a não desvalorizar e a não desrespeitarem as meninas, as mulheres, a não ser os futuros abusadores, que muitas vezes acontecem até por influência da família. Acham que isso não tem relação com o mito? Claro que tem, porque muitas mulheres agem como Obá, muitas vezes para não serem agredidas, para não serem abandonadas ou não consideradas como boas o suficiente para terem um companheiro, para serem aceitas pela família, pela sociedade, para não ficarem aí com fama de mulheres que só pensam em si, que são egoístas e que qualquer coisa que a mulher faça em favor de si muitas vezes é olhado como egoísmo, porque a crença é que ela tem que se colocar sempre em segundo plano, sempre em segundo lugar. Então esse feminino fica aí ferido, desvalorizado, muitas vezes pela própria mulher. É a mulher entender que muitas vezes somos educadas ou orientadas a arranjar um bom casamento, mas não significa que todas as mulheres buscam ou devam buscar uma relação, um casamento, uma relação duradoura como única meta de felicidade na vida. Pode ser para muita gente, mas também pode não ser para muitas mulheres e não tem problema nenhum com isso. Cada uma deve seguir aquilo que o seu coração manda e não aquilo que a sociedade dita, né? Por mais que nós estejamos aí no século 21 e que a mulher tenha conquistado muito espaço, isso ainda faz parte de uma crença social, de uma atitude mental, de uma estrutura montada aí pela sociedade e que faz com que muitas mulheres sigam à risca sem sequer observarem a si mesmas e descobrir o que ela quer da vida. Um livro muito bom que fala sobre essa mulher instintiva é o Mulheres que Correm com Lobos e que é fantástico para qualquer mulher ler, né? Então a mulher precisa aprender a valorizar a si mesma acima de todas as coisas. Se colocar em primeiro lugar, sim, isso não é egoísmo. É olhar para si antes de olhar para o outro, cuidar de si para poder então também cuidar do outro. Assumir o seu feminino, valorizar o seu corpo, conhecer o próprio corpo, é um tabu muito grande. Conhecer o próprio corpo, valorizar aquilo que é feminino, porque o que é feminino é muitas vezes considerado feio, sujo, pecaminoso até, né? Quantas vezes as pessoas torcem o nariz ao falar de menstruação, por exemplo? É a mulher olhar para isso como algo divino, feminino, fantástico e não como algo que é sempre considerado como desvalorizado ou até mesmo debochado nas conversas sociais. Conhecer o seu corpo é muito importante, porque aí você vai saber o que te agrada e o que não te agrada. E vai poder sim exigir que seja feito aquilo que você gosta e não estar só disposta a fazer o que o outro gosta, né? Ambos os lados numa relação precisam ser respeitadas. Toda relação é uma via de mão dupla, tem que dar e receber. Enfim, na psique não há separação do nada, como já falamos. Então, tanto homens como mulheres podem sim se colocar nessa atitude de Obá, seja na relação familiar, seja numa relação de amizade, seja numa relação de trabalho. Aquela atitude de fazer qualquer sacrifício para ter reconhecimento do outro. E enquanto nós não nos reconheçamos enquanto pessoas importantes, os outros também não vão reconhecer, porque não vão valorizar aquele que não se valoriza, né? Então, a solução é a gente saber o que quer, o que realmente quer, ou se estamos numa relação assim, ou agindo assim na vida, observar o que é que nos falta, o que estamos buscando, e curar aquilo que realmente precisa ser curado, né? Porque esse tipo de comportamento faz com que muitas vezes haja dentro de nós um feminino aí muito ferido, tanto dentro do homem quanto dentro da mulher. E o feminino ferido, tanto no homem quanto na mulher, vai levar muitas vezes a dificuldades nessas relações, né? Nas relações amorosas principalmente. É preciso cuidar, né? Resgatar a Obá guerreira que temos dentro de nós, a Oxum, né, que se cuida, que se ama, vaidosa que temos dentro de nós. Resgatar também a mãe, se nós formos mães, a esposa, se formos esposa, a filha, sendo filhas. Então, todos esses arquétipos que estão dentro de nós precisam ter o seu lugar ao sol e não ficar só em um, né? Ser só aquela que só quer ser amada, que só quer ser amada e que, de alguma forma, não se ama e não se cuida e não se protege. Você gostou? Se gostou, deixe o seu like e esperamos vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por sua paciência. Até mais.